disse que nós temos a nossa primeira experiência de existência quando recebemos um nome. O nome, na verdade, muitas vezes, vem antes do nascimento. Quem que não sonhou em ter filhos, já havia decidido o nome do filho antes da própria concepção, antes da gravidez, né? Em muitos casos, realmente aconteceu dessa forma. No meu caso, eu não sei muito bem, porque é Anderjoso, né? Então, assim, as coisas podem ter ficado um pouco complicadas aí na hora da decisão. Mas o nome, ele significa muita coisa. Em algumas culturas, por exemplo, o nome realmente tem um significado. A cultura judaica é assim. O nome representa alguma coisa. Em outras, embora, como a nossa, por exemplo, o nome não seja necessariamente algo que aponte para um ícone ou um signo, ele tem o significado do amor, né? Porque os pais, quando escolhem um nome, na verdade é a primeira expressão de amor pelos filhos. Em alguns casos, as pessoas até mudam o nome, mas o nome, embora a gente não possa escolher na maioria das vezes, ele vai ser para nós algo que nos representa, não é isso? O meu é Anderjoso, tá bom, eu já falei isso com vocês. Você pode estar pensando, realmente é um nome bem estranho, mas sabe que eu me acostumei com ele. Eu não conseguiria ser chamado por outra coisa. Eu não consigo pensar em outra possibilidade que não esse nome, porque esse nome diz muito sobre quem eu sou. Esse nome, de certa forma, é o meu cartão de visita, embora seja feio. Mas não é assim. Quando a gente conhece alguém, a primeira coisa que a gente diz é um nome, porque significa algo. E na história do Antigo e Novo Testamento, muito mais do que a gente imagina. Deus, em muitas vezes, mudou o nome de algumas pessoas, porque o nome, como eu disse, era carregado de significado. E no Novo Testamento, interessantemente, Apocalipse, por exemplo, vai dizer que nós receberemos uma pedra branca com um novo nome. Eu fiquei feliz. Eu não sei porque que você riu. Pode ser que chegando lá no céu, Deus vai dizer, vai continuar Anderjoso, esse é o novo. Mas com vistas nessa breve introdução, que eu gostaria de convidar você para ler comigo João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10. Nós estamos continuando a nossa série no Evangelho de João e nós semana passada estudamos o capítulo 9. Então hoje nós leremos o capítulo 10 a partir do versículo 1, que diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mantenha a sua Bíblia aberta, que nós leremos todo o capítulo 10 para entender o contexto. Nós vimos semana passada que Jesus ele vai ter um embate, como já, na verdade, boa parte do Evangelho de João tem acontecido com os escribas e fariseus. E desta vez é por causa da cura de um cego de nascença. A gente lembra que Jesus curou este homem em um sábado, na sinagoga.
E daí vai nascer o questionamento, embora o milagre tivesse realmente acontecido e ele fosse alguém reconhecidamente cego, eles questionam a cura no sábado. Por quê? Na religião do primeiro século, no judaísmo do primeiro século, o sábado era realmente um lugar para não ter nenhum tipo de trabalho. E na leitura deles, por incrível que pareça, o milagre era uma espécie de trabalho. Embora houvesse aí o sinal em si, a cura impossível por mãos humanas, feita por Jesus, o questionamento é: se é no sábado, não pode ser de Deus. O que vai acontecer no capítulo 9 é que o cego então vai ser interrogado. E o cego corajosamente vai manter o seu posicionamento, defendendo que aquele que havia curado ele, Jesus, era alguém da parte de Deus. O final dessa história vai ser o cego sendo excluído, expulso da sinagoga. E Jesus então, em se encontrando com o cego, se revela dizendo que ele era o Messias. E é o momento então belíssimo do Evangelho de João, em que o cego se prostra e adora a Jesus. O capítulo 10, ele é a continuação do que está acontecendo, circundando aí o milagre do cego. Embora o capítulo 10 inicie com duas metáforas e não parábolas, porque não tem parábolas no Evangelho de João, mas metáforas, ainda é sobre o cego. E Jesus vai iniciar o seu discurso falando que no curral das ovelhas, essa é a metáfora sobre ovelhas, o que era muito comum no primeiro século, pois o pastor e a ovelha era realmente um símbolo de Israel, não somente porque isso era comum, era cotidiano, mas também porque no Antigo Testamento, todo o tempo, Israel é tratada como a ovelha e Deus como o pastor de Israel. Então Jesus escolhe muito bem a sua metáfora e as suas palavras para dizer que no curral das ovelhas, o pastor entra pela porta e o ladrão e o salteador não. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que realmente era dessa forma. O curral, né? Aqui está a palavra curral, porque era essa realmente a ideia. Você já deve ter visto isso em inúmeras pregações pela sua trajetória cristã. Eram muros levantados, né, no deserto, que é onde eles ficavam. E esse muro, por cima, era coberto com espinhos, galhos, vegetação, de modo a impedir que qualquer animal subisse por ali, ou mesmo que alguém tentasse roubar aquelas ovelhas. No curral havia uma porta, e o pastor era aquele que, em alguns casos, se deitava na frente da porta para impedir, né, ou intimidar qualquer investida contra as ovelhas de um provável ou possível ladrão e para espantar os animais. O que Jesus salienta aqui é bem interessante, que ele fala que ele é o pastor das ovelhas, não é? Essa é a linguagem de Jesus, que chama as ovelhas pelo nome e elas respondem, porque elas conhecem a voz do pastor. Então, a ilustração ela é, para o primeiro século, bem clara, porque em muitos casos, esses currais eles eram comunitários, e as famílias que possuíam ovelhas guardavam todas as ovelhas juntas, no mesmo curral. E a ideia aqui é que haviam bandos de ovelha, e cada pastor, em chamando as suas ovelhas pelo nome, as ovelhas específicas desses pastores atendiam. Isso é até hoje, né? Porque a cultura de ovelha é muito mais conhecida. Por exemplo, no Oriente Médio, os pastores já são iniciados em idade tenra, né? Ainda crianças. Por quê? Porque as ovelhas se acostumam, elas vão se acostumando com o menino, né, que vai se tornando pastor. E nesse período aqui não havia cachorro, né, cão pastor, isso é algo bem posterior, de tal forma que a ovelha não atenderia a nenhum outro chamado, a nenhum outro tipo de voz, a nenhum outro tipo de comando que não a daquele pastor que ela estava acostumado. Isso é até hoje, né? As ovelhas realmente criam um vínculo de serem protegidas pelo pastor.
porque a ovelha não consegue encontrar pasto sozinha. Nessa região, então, elas precisam ser levadas, precisam ser conduzidas, ela não consegue se defender. Tadinha da ovelha. A ovelha é um bicho bem assim, né? Qual é a defesa da ovelha, né? Como a ovelha se defende? Ela simplesmente não sabe. Ela é um animal que, visto por predadores, é uma grande bolinha de carne, não é? É uma ótima refeição. E o pastor, então, tendo esse papel de protetor da ovelha, de criador da ovelha, gerava o vínculo, de maneira que as ovelhas, como eu falei, não atenderiam à voz de nenhum outro tipo de pastor, de pessoa, quem quer que fosse, a não ser aquele pastor que elas estavam acostumadas. O que Jesus está querendo dizer? Bom, depois desse panorama fica um pouco fácil. Jesus está dizendo que Ele é o pastor das suas ovelhas, e que, havendo no curral várias ovelhas de vários pastores, quando Ele chama as suas ovelhas, elas atendem. Por quê? Porque elas conhecem a voz dele. Por que Jesus está dizendo isso? Porque o cego que foi curado, ao invés de ser inserido na comunidade, inserido na sinagoga, ao invés de ser cuidado, agora então que estava tendo uma experiência nova de visão que não conhecia, alguém frágil, embora corajoso, eles simplesmente acabam com ele, excluem ele da sinagoga, jogam ele para a periferia e deixam ele realmente exposto aos lobos, conforme a história que Jesus conta. E Jesus vai dizer que ele é o bom pastor porque ele fez o oposto daqueles líderes religiosos. Ele vai até o cego, além de ter curado, e vai cuidar do cego, e se revela ao cego. E há realmente um vínculo, um relacionamento de amor entre Jesus e aquele que foi curado. É óbvio que eu poderia gastar aqui muito tempo falando de Jesus enquanto pastor das ovelhas, mas o que eu acho que é o centro da metáfora de Jesus é que as ovelhas ouvem a sua voz e a reconhecem. Isso é muito interessante porque lá em casa todo mundo se conhece pelo som. Eu conheço minha esposa, óbvio. Vendo todos os dias, meu filho conhece os sinais, as marcas, né? Se nasceu uma pintinha nova, o que é isso aí, né? A gente conhece mesmo. Mas pela voz também é algo muito comum, né? Quando há uma festinha de criança, como houve essa semana, né? E ele fala, eu escuto, eu sei que é a voz dele. E se eu fizer Luca, ele rapidinho a anteninha se liga, né? E ele sabe que é a voz do papai, porque realmente há uma identificação sonora, né? Os cegos que o digam, principalmente esse da história. Eu estava vendo um vídeo justamente sobre um canal de um cego que fala sobre cegos, né? E aí ele vai falar de como ele reconhece as pessoas. Ele fala, às vezes as pessoas chegam e dão a mão, né? Pois eu não sei que está dando a mão, eu não enxergo, e não é tocando e apertando a mão que eu reconheço as pessoas, eu preciso ouvir a voz delas. Ele fala, e eu ouço muito mais do que as pessoas possam imaginar. Ele fala, eu conheço as entonações, e eu sei muito bem quando a pessoa está triste, quando ela está feliz, pelo oi, porque ele tem o instinto, né? É realmente muito mais aguçado, a audição dele é muito mais refinada, porque ele depende dela o tempo todo, então ele fica muito atento. E interessante ele descrevendo isso, ele fala, você pode chegar todo arrumado, maquiado, para esconder a sua tristeza, mas no seu oi eu já sei que alguma coisa está errada, porque não é aquele oi que eu estou acostumado a ouvir. O que Jesus está dizendo é isso, as ovelhas de Jesus reconhecem a voz dele. Aí você vai falar assim, eu entendi, Jesus, mas eu nunca ouvi a voz de Jesus. Como é que ela era? Ela era mais grave? Era um tenor, né? Ou alguém com a voz bem mais para baixo, para o contralto? Eu não tenho a menor ideia, mas eu sei que está aqui o som que Jesus produzia. As Escrituras, elas são a voz de Deus. As Escrituras é a voz de Jesus.
E como é que as ovelhas de Jesus identificam a voz do pastor? Quando elas identificam na palavra de Deus os comandos. Quando elas identificam na palavra de Deus uma voz que lhe é familiar, peculiar, e ela ouve e obedece. E o contrário disso, meu brother, é não saber identificar. Sabe por quê? Jesus, com essa parábola, por favor, né? Vamos lá. Mas há 2000 anos atrás, a cultura de ovelha dos caras era provavelmente bem mais conhecida deles, mais íntima deles, do que eu conheço ovelha. Eu vim conhecer ovelha aqui, no churrasco, né? Aqui em Santa Catarina. Imagina esses caras que viviam isso. Você percebe que eles não entendem o que Jesus está dizendo? Eles não entendem. O que esse cara está falando? Eles chegam a dizer, ele está endemoniado. O que ele está dizendo? Ele é pastor de que ovelha? Você sabe por que eles não entendem? Porque eles não são as ovelhas de Cristo. Por isso que eles não entendem, por isso que eles não têm a compreensão, por isso que não há um refinamento no sentido de identificar que aquilo ali era realmente algo valioso, como houve com o cego. Eu não sei aqui, nessa sala, quem é a ovelha de Jesus, quem é realmente aquele que segue a Jesus, que é fiel aos comandos de Cristo, mas uma coisa eu sei, se você é realmente este que foi salvo por Jesus, que passou por uma transformação, você ouve a voz de Jesus, identifica e obedece. Se você não for, não vai adiantar eu ficar pregando a noite inteira aqui, que não vai lhe dizer absolutamente nada. Absolutamente nada. O Evangelho precisa ser para nós um comando. O Evangelho precisa ser para nós as setas. O Evangelho precisa ser para nós a voz do próprio Cristo sussurrando em nosso coração, dizendo como nós devemos fazer, como nós devemos viver, que tipo de trajetória nós devemos ter. Mas sabe o que acontece? Eu penso, muita gente tem dado ouvidos para aqueles que não são pastores genuínos. E eu não vou falar para você que pastor genuíno é você, então, não, óbvio que não sou eu. O pastor é Cristo no texto, Ele é o pastor. E se a minha voz não estiver replicando o que Cristo disse, não me escute, por favor, vai embora. Vai ver o quê? Os melhores gols do Fantástico, não sei se existe Fantástico ainda. Se tiver, pode ir, é melhor do que me ouvir. Mas se eu estiver trazendo para vocês o texto e o que Jesus falou, este é o comando de Cristo. E a gente precisa realmente se aprofundar no conhecimento de Jesus para identificar realmente como é a voz dele, como soa, qual o timbre, qual a coloração, como isso realmente funciona para nós. Sem a leitura da palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras, não tem como reconhecer Jesus. Amém? Amém. Você conhece Jesus? Amém. Como é que é a voz dele para você? Eu vou dizer para você como é. A voz de Jesus é sobre arrependimento. A voz de Jesus é sobre salvação. A voz de Jesus é sobre um amor absurdo que vai fazer com que ele se entregue naquela cruz por nós. Vai ser dito no texto. A voz de Jesus é a voz do cuidado. A voz de Jesus é a voz daquele que quer realmente fazer com que a gente faça a diferença, seja luz para as nações. A voz de Jesus é uma voz belíssima que transforma a existência do homem. Não pode ser algo desconhecido para nós. Não pode. E se você, meu amigo, meu irmão, não consegue identificar quando realmente o que está sendo dito não é sonoro, não é espiritual, não é da parte de Deus, e se isso causa confusão ainda para você, temos um grande problema a ser resolvido, porque você não está conseguindo identificar a voz do pastor. Olha eles, o que esse cara está dizendo? Não estamos entendendo. É isso que o texto diz? O texto diz assim no versículo 7, então Jesus disse mais uma vez. Eles não estavam entendendo, né? Jesus diz de novo. Só que agora, nessa segunda metáfora, Jesus vai dizer que ele é a porta. Ele muda um pouco. Na verdade, os elementos aqui, eles são reciclados, né? Você não tem como sair dando nome às coisas, porque não é assim que faz uma exegese de uma metáfora, de uma parábola. Você tem que identificar o sentido central do que ele está dizendo. E agora ele é a porta. Por quê? Porque tinha uma porta, um aprisco, no curral.
Então, há uma discussão sobre se Jesus ele é realmente a porta por onde as ovelhas passam, e é isso que ele quer ilustrar, ou se ele era o pastor, como falei, que se deitava à frente da porta. Independente de um ou de outro, a ideia aqui é de passagem. Jesus é aquele cuja passagem ela acontece, e só acontece com ele. Não é isso que ele vai dizer? Em verdade lhes digo, versículo 7, eu sou a porta das ovelhas. Aí ele vai dizer assim, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Quem são esses todos? Te dou uma lista: falsos profetas, falsos messias, falsos líderes, que eles em nenhum momento estavam preocupados com as ovelhas, mas estavam preocupados com os seus projetos. Muitos levaram pessoas à morte, causando guerra, causando todo tipo de problemática. Outros tinham um projeto pessoal de reinado, e que Roma chegou e matou todo mundo, como vai acontecendo no ano 70, quando o templo é destruído. E Jesus está falando desse tipo. Jesus está falando também dos escribas e dos fariseus, porque eles eram falsos pastores, eles eram ladrões, e Jesus vai acusar isso em outros momentos, dizendo que eles, na verdade, atavam fardos pesados sobre as pessoas e não moviam um dedo sequer para reduzir o tipo de problema que isso trazia, por causa das suas tradições, por causa do tipo de religiosidade que eles viviam. Em outros momentos, Jesus vai acusar eles de roubarem as viúvas, porque eu não sei se você sabe, tinha taxímetro para oração, né? O escriba chegava lá e na casa da viúva para fazer uma oração e cobrava, e aí ele orava bastante, né? Bastante tempo, deixava o taxímetro rodando lá, e no final dava, foi tanto. Porque esses caras eram demoníacos. Eles chamam Jesus de endemoniado, mas eles eram assim. Eles usavam todo o sistema religioso, esse foi o motivo de Jesus ter morrido, para benefício próprio. E Jesus está acusando eles aqui, essa tônica, por causa do cego justamente, de serem pessoas demais, de serem pessoas que, ao invés de iluminar, de trazer conhecimento sobre Deus, de trazer iluminação sobre as pessoas, eles oprimiam. Por isso que Jesus vai dizer que ele é a porta no sentido de que só através dele há segurança para as ovelhas, porque a ideia da porta é passar, né, para encontrar pastagem, é o que ele vai dizer, que é o pasto. Jesus é o pastor por onde as ovelhas são conduzidas, né, por quem as ovelhas são conduzidas por causa da sua voz que elas conhecem, e Jesus é a porta por onde elas passam. E essa porta tem um significado da aliança mesmo, da eternidade, do céu, do reino de Deus. Só dá para fazer parte do aprisco de Cristo passando pela porta, passando pela salvação, passando por um encontro pessoal com Ele, passando pelo arrependimento, sendo salvo por Ele. De outra maneira a porta está fechada. Lembra o próprio Cristo que diz: eis que estou à porta? Não é isso? Então, eu sou a ovelha de Jesus, o escambau. Se você não pega isso aqui para ler, não se interessa. Se Jesus é só alguma coisa religiosa, insignificante, se Jesus não é algo realmente que dita a nossa trajetória, que aponta as setas para onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer, se ele não tem essa relevância para nós não simplesmente identificamos Jesus como nosso pastor. Jesus precisa ser a porta por onde nós passamos e encontramos realmente segurança nele. E essa segurança, se eu falei de dar ouvidos, né, a ensinamentos estranhos, mestres estranhos, pastores estranhos, líderes estranhos, que não trazem consigo realmente a revelação da parte de Deus, que é o próprio Cristo. No segundo momento, eu acho que um grande problema da ovelha que não é de Jesus é que ela não encontra pastagem em Cristo. Ela procura se saciar de outras coisas. Não é sobre o reino de Deus mais. Não é sobre como o Evangelho me preenche, me completa, me torna pleno, me torna saciada. A palavra aqui é essa. Encontra pastagem. A ovelha foi lá e se alimentou e ficou bem. Ela confia no pastor, ela está feliz. Mas você sabe o que acontece hoje em dia? As pessoas estão procurando outro tipo de alimento, porque o Evangelho só não é suficiente. Jesus não é suficiente mais. As pessoas precisam ter experiências místicas. As pessoas precisam ter experiências especiais.
As pessoas precisam de novidades o tempo todo. As pessoas precisam consumir. Há um consumo desesperado por novidades, por novas coisas, por nova liderança, por dons, por materialismo, por vai saber o que. E a gente, se entra nesse universo, está sempre vazio. Óbvio que está sempre vazio, mas as coisas não preenchem, né? Não preenche. Quem está atrás de novidade, a novidade deixa de ser novidade, né? Não foi o próprio Aristóteles que falou: o amor é amor enquanto você não tem, porque depois que você o consegue, ele deixa de ser amor, porque ele se tornou comum. O reino de Deus não é assim, ele sacia. Eu não preciso ficar procurando outras coisas, porque eu confio no pastor que me conduz seguro para que eu possa realmente viver em plenitude. Olha o que ele diz, versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Mas o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Quem é o ladrão aqui? Não é o diabo. Tem diabo nesse texto. O ladrão são os escribas e saduceus, os sacerdotes, os líderes religiosos. Esses eram os ladrões aqui. Nesse texto aqui, o ladrão são esses. Falsos mestres. Pessoas que não estavam preocupadas em nenhum momento com o aprisco de Deus. Pessoas que só, na verdade, usavam todo o sistema para benefício próprio. Por isso eu convido você a ler versículo 11 agora. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida, ou a minha vida, para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa destas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de um endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Jesus muda agora, né? Ele era o pastor, depois ele é a porta, né? Deixa eu trocar aqui. E agora ele é agora foi, né? O bom pastor. E o bom pastor, cuidado com a imagem que você tem aí na cabeça, né? Porque a gente, por exemplo, o livrinho das crianças, o bom pastor, né? Um pastorzinho todo bonitinho, cheirosinho, com umas ovelhinhas, não é nada disso. A palavra bom aqui vem do grego kaló, que significa digno. Será que eu botei e peguei o... Ei, que os cabos estão hoje. Então, é o pastor digno, é aquele pastor viril, que realmente entra na frente quando há o perigo. Essa é a ideia aqui, não é do pastor bonzinho, bom assim, ele é bonzinho, pastor bonzinho, não era isso. Era um pastor que as ovelhas podiam confiar, porque havendo o perigo ele entrava na frente. E a ideia aqui tem muito a ver com o próprio rei Davi, não é? Que vai dizer na sua história que ele matou um urso e um leão para defender as ovelhas, não é isso? O bom pastor aqui é esse, que neste segundo momento, ele está disposto a morrer pelas ovelhas, diferente do mercenário aqui. O mercenário era alguém que era empregado, contratado por um tempo.
Havendo perigo, se surgisse um urso, por exemplo, um leão, por que ele morreria pelas ovelhas? Ele só estava ali por causa da grana. Ele ia embora, não tinha nada com isso, né? Jesus está dizendo que ele é diferente do mercenário, porque ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Por isso as ovelhas podem confiar nele. Interessantemente, Jesus vai dizer que a vida dele não é tomada dele, mas ele dá. Ele tem poder de entregar a vida e ao mesmo tempo de reavê-la, não é isso? E é óbvio que isso é um apontamento para o sacrifício que Jesus irá fazer. João vai contar essa história e Jesus vai ser aquele que vai entregar a sua vida. Ele tinha poder de impedir a qualquer momento que fizessem qualquer coisa com ele, mas ele vai voluntariamente se entregar e morrer pelas ovelhas, pela igreja, pelo seu povo. E aí, interessantemente, é que Jesus ele vai dizer uma coisa bem curiosa, que no versículo 14 ele fala assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Então, Jesus ele tem um conhecimento íntimo dessas ovelhas. Naquele primeiro momento ele diz que chama elas pelo nome, ele conhece o nome de cada ovelha. Você sabe que era assim mesmo, né? Eles dão nome às ovelhas. A ovelha branquinha, não vai a pretinha nem a marronzinha não, é a branquinha que vai, ela sabe o nome dela. Os cachorros aprendem isso, né? A gente põe nome nos cães e os cães atendem, as ovelhas também. E Jesus está dizendo que ele conhece as ovelhas pelo nome. E agora, nessa passagem, ele vai dizer que ele é o bom pastor, ele é o pastor magnífico, né? O pastor que é um modelo, é aquele realmente que está disposto a morrer por elas. Ele vai dizer: eu conheço as minhas ovelhas. Então Jesus ele realmente tem o conhecimento íntimo daqueles que são as suas ovelhas. Mas você sabe que o contrário também é verdade, porque ele diz, lê comigo aí, 14: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. É isso que ele diz? Mas que tipo de conhecimento é esse? Como que as ovelhas conhecem o pastor? Será que as ovelhas conhecem o pastor no mesmo nível de intimidade que ele conhece as ovelhas? Porque pensa só, Jesus me conhece, mas eu conheço Jesus no mesmo nível, eu tenho o mesmo conhecimento dele que ele tem de mim. Olha o que ele vai dizer: elas me conhecem assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Jesus está dizendo isso aqui, vou dizer em português bem claro para você. Da mesma maneira que o Pai o conhece e ele conhece o Pai, as ovelhas, como um espelho desse relacionamento, conhecem Jesus assim como Jesus as conhece. Não é um conhecimento superficial, não é um conhecimento teológico, não é um conhecimento acadêmico, não é um conhecimento de qualquer outro tipo que seja, senão o conhecimento da intimidade. Faz a pergunta aí para você: será que eu sou ovelha de Cristo? A resposta é essa. Você conhece a Cristo assim como Ele te conhece? Eu não sei se você está indo aonde eu estou indo, mas isso é um pouco tenso, não? Um pouco tenso. Porque se o meu conhecimento de quem Jesus é, ele é menor do que o conhecimento que eu tenho da minha esposa. E eu conheço a minha esposa, hein? Por exemplo, quando ela me chama pelo nome, eu sei que a coisa está ruim. Diferente de Jesus, quando ela fala Josi não, eu corrijo, amor. É amor. Eu conheço o jeito dela olhar, conheço o jeito dela se comportar. É assim, né? O convívio traz esse tipo de conhecimento um do outro. Ela também me conhece. Sabe como quando eu não estou bem, quando eu estou bem. Antecipa muitas vezes coisas que eu vou dizer, porque já sabe mais ou menos como funciona. Se o conhecimento que eu tenho da minha esposa for menor do que o conhecimento que eu tenho de Cristo, você não está chegando nem perto do que Jesus está falando aqui. Porque ele está dizendo: assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E se você conhece a Cristo, você sabe o que Ele quer de você. Se você não sabe, você não conhece. E se você não conhece, você não é ovelha. Porque as ovelhas ouvem
a voz de Jesus e atendem e obedecem. Quem é você, meu amigo? Eu não tenho a menor condição de te dizer quem você é, mas eu posso dizer sobre mim. E o meu desejo todo o tempo é de conhecê-lo, insaciavelmente. Precisa ser dessa forma. Por quê? Não é sobre, cara, o pastor botou com medo aqui, eu vou para casa agora ler a Bíblia, porque se eu não ler, eu não vou ter conhecimento de Jesus, se eu não tiver conhecimento de Jesus, eu não sou ovelha, eu não estou... Não é sobre isso. É sobre Jesus ser o bom pastor, atraente, perfeito, inesgotável, belo, algo que realmente me deixa pasmo, me deixa sedento, me deixa apaixonado o tempo inteiro. Eu não consigo viver de uma outra maneira. A gente é assim para tanta coisa, meu amigo. A gente começa uma série e não consegue acabar, e fica frustrado e não para de assistir, né? Vou aqui, ou vou pegar Senhor dos Anéis, vou ver os 3, a gente vai até o final, né? A gente junta dinheiro para viajar, a gente guarda dinheiro para comprar roupa, a gente se esforça para tanta coisa, mas por que quando é sobre Jesus a gente é tão indiferente? O texto diz, as ovelhas de Cristo não são assim. Elas estão todo o tempo desejando conhecê-lo, assim como o Pai o conhece, assim como ele conhece o Pai, e assim como ele as conhece. O cego ouviu a voz de Jesus, adorou a Jesus, virou um seguidor, não é mais cego não, era alguém que agora enxergava em todos os aspectos, enxergou realmente o Cristo revelado ao homem, a salvação à humanidade. Se não for assim, nós não somos ovelha. Olha o que eles vão dizer, que esse cara está falando, esse cara está maluco, e de repente o que eu estou falando para você aqui é uma espécie de sandice mesmo. Calma aí, que viagem, eu não sou religioso nesse nível não. Tudo bem, problema seu, eu sou. E eu acho que o que Jesus está dizendo é que todas as suas ovelhas deveriam ser, não religiosos, mas desejosos, insaciáveis, que não negociam nunca. E ele vai dizer que ele vai dar a vida por essas ovelhas. O amor de Jesus, o conhecimento de quem elas são é tão intenso que ele morre. E ele não morre porque pegaram ele à força e meteram ele naquela cruz, não. Ele se permitiu morrer por amor, por conhecê-las intimamente. E ele vai para a cruz. Eu vou continuar a leitura, senão eu vou ficar aqui até amanhã, porque o texto tem muita coisa. Eu vou ler com você aqui rapidinho, né? O versículo 22 diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Messias, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a vida eterna a elas, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar as ovelhas, porque eu e o Pai somos um. Os judeus mais uma vez pegaram em pedra com a intenção de apedrejá-lo. A gente não sabe se toda essa história aconteceu durante a festa das luzes aqui, né? Essa festa não era uma festa oficial judaica. Isso é muito importante para que a gente entenda o que está acontecendo aqui. Mas era uma festa que celebrava a libertação do templo no ano de 167 a.C., quando Antíoco Epifânio, o rei sírio, tomou Israel e profanou o templo, sacrificou porcos, impediu os judeus de adorarem a Deus, proibiu a leitura das Escrituras. E aí vai haver uma revolta chamada Revolta dos Macabeus, onde Judas Macabeu lidera e vai libertar o templo e será feito rei. Essa festa em que essa discussão está acontecendo é esta festa, chamada Festa das Luzes, em que eles acendiam luzes que comemoravam, celebravam a adoração, porque eles foram libertos. E aí Jesus começa a falar: vocês não são minhas ovelhas, porque vocês não ouvem minha voz. Porque eles querem saber, diga-nos então claramente, você é o Messias ou você não é o Messias?
o que eles querem? Eles querem que Jesus diga isso publicamente. Isso havia, óbvio, implicações políticas e religiosas, para que eles pudessem acusar Jesus e prendê-lo. Mas Jesus não responde de maneira clara. Ele fala: as minhas obras testificam. Eu já falei, vocês não entendem porque vocês não são minhas ovelhas. Não é isso? Vocês não são minhas ovelhas. E aí Jesus começa a conduzir a discussão para um lugar bem tenso, que vai ser o motivo deles pegarem pedra e acusá-lo de heresia. O que Jesus vai dizer? Versículo 28. Eu dou a vida eterna a elas, elas jamais perecerão. Só aí já era o suficiente para ser apedrejado. Como assim esse cara dá a vida eterna? Para quem que ele está falando? E aí Jesus diz e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque aquilo que meu Pai me deu, ou o meu Pai que me deu é maior do que tudo. Tem duas traduções possíveis aí. E da mão do Pai ninguém arrebata. Eu e o Pai somos um. Essa expressão de Jesus é aqui a que vai levar realmente os judeus pegarem pedra para apedrejá-lo, porque eles vão dizer no versículo 31, os judeus mais uma vez pegaram nas pedras na intenção de apedrejá-lo, porque eles vão acusar Jesus de se chamar ou de se fazer igual a Deus. Essa é a ideia. Agora vem comigo aqui, pensa aqui, festa das luzes, né? Libertação do templo, o Judas Macabeu tendo sido feito rei. Agora dá uma olhadinha aí em Ezequiel 34. Vai comigo, vai te fazer bem. Tudo que Jesus está dizendo aqui não é algo que ele tirou da cabeça dele simplesmente, não. Ele está citando o Antigo Testamento o tempo inteiro, e eles não conhecem a voz de Jesus porque eles não conhecem os profetas, porque eles não conhecem as Escrituras, porque eles conhecessem, eles saberiam que Jesus está citando Ezequiel 34 o tempo inteiro. Eu vou ler aqui uma porção só, que é o versículo 11, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Jesus vai dizer lá: tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele está falando dos gentios mesmo. E ele está citando o texto de Ezequiel em que Deus acusa os líderes religiosos de não apacentarem as suas ovelhas, e Deus vai dizer: eu então vou apacentar. Eu próprio vou apacentar as minhas ovelhas, eu vou reuni-las, eu vou buscá-las. Ovelhas de outras nações, de outras terras, ajuntarei as minhas ovelhas e cuidarei delas. Então, o que tem interessante no texto de Ezequiel é que, embora Deus seja o pastor das ovelhas, no versículo 23, leia aí comigo, ele vai dizer assim: porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Espera aí, Ezequiel, quem é o pastor nesse texto? É Deus ou é Davi? Porque tem essa pergunta no texto. Porque o texto diz que Deus reunirá as suas ovelhas, ele pastoreará as suas ovelhas, ele cuidará das suas ovelhas. E de repente ele muda e diz: o meu servo Davi apacentará. O meu servo Davi. E o que Jesus está dizendo aqui? Eu vou juntar minhas ovelhas, eu vou cuidar das minhas ovelhas, eu tenho outras ovelhas desse aprisco, que não são desse aprisco. E aí, quando a coisa fica tensa, Jesus diz o quê? Eu e o Pai somos um. A voz de Jesus é a voz do Pai. A voz de Jesus é a voz de Deus. E as ovelhas que lhe pertencem ouvem a sua voz.
porque Ele é o Rei, pastor. Rei da sua igreja, Rei de Israel, Rei do universo, Rei sobre todos os reis. E as ovelhas que entram por essa porta são cuidadas pelo próprio Deus. O meu convite a você é que realmente você deseje ardentemente conhecê-lo, que você refina os seus ouvidos de maneira a não seguir nenhum outro pastor que não seja o Cristo. O meu convite a você é experimentar do cuidado, do amor de Deus, que é transformador para a nossa existência. Porque se não for isso, meu amigo, minha amiga, nada neste mundo poderá curar o problema existencial que nós possuímos. Nada neste mundo poderá tapar o buraco em nossa alma. Nada nesse mundo poderá fazer com que a gente se torne pleno, completo, a não ser o bom pastor. Diz Rubem Alves que existe uma civilização antiga, que ele não diz o nome, que as pessoas recebiam 2 nomes nessa tribo. Um era o nome comum, que as pessoas chamavam, e o outro nome, que era dado pelos pais, era secreto. Só quem recebia sabia o nome. Deus um dia nos chamará pelo nome e fará de nós algo novo. Um nome novo. Que não foi seu pai que deu, nem sua mãe que deu, nem aquela lista que você faz para escolher qual o mais bonito. O nome que Deus escolheu para você, porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Vamos ficar em pé.